Graças e paz a todos, irmãos. Eu quero fazer aquele vídeo que eu falei que iria fazer sobre... Eu tenho aqui pelo menos 10 passagens que mostram que nós não iremos passar a grande tribulação, tá? Queria que você pudesse dar uma leve atenção aí, pelo menos por alguns minutos, porque eu quero explicar que nós não iremos passar pela grande tribulação de forma clara, de forma nítida na palavra. Talvez o começo você já saiba aqui que eu vou falar, que eu acho que é o mais básico, e depois eu vou me aprofundando aqui na própria palavra. É um estudo, na verdade todo estudo bíblico é um pouco complexo para montar ele. Você entender o estudo é mais fácil, montar o estudo é muito mais difícil, ainda mais sozinho. Eu não terminei basicamente esse estudo, mas o que eu tenho aqui já é, eu acho que já poderia dizer que é o parte 1. Eu poderia depois fazer a parte 2, certo? Então vamos lá. Eu anotei aqui algumas coisas. A gente começa com, por exemplo, Mateus capítulo 24, verso 21 e 22. Vai dizer assim, ó: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco há de haver. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Esse é o primeiro ponto. Analise esse texto. Agora vamos lá, vamos para Apocalipse capítulo 3, verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Primeiro ponto aqui, aí já seria a causa número 1, motivo número 1 de que nós não iremos passar pela grande tribulação. Eu não sei se eu vou ir contando, mas eu acho que vai ter mais de 10 aqui. Eu anotei pelo menos 10, tem muito mais. O primeiro ponto de que nós não iremos passar pela grande tribulação eu vou te provar agora. Agora vai passar tudo aqui, vai virar uma avenida aqui agora. Vamos lá. Quando você lê em Mateus capítulo 24, verso 21 e 22, no verso 21 aqui, vai dizer assim, ó: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Aqui nós temos que parar e pensar o seguinte: que tipo de aflição Jesus está falando aqui? Como nunca houve no mundo. Então você junta, para começar de cara, você junta o dilúvio, você junta todas as pandemias do mundo, todos os terremotos, todas as queimadas, toda a Primeira e Segunda Guerra Mundial, todas as outras guerras que houve na época. Você junta tudo isso. Você junta todos os tipos de doença, que é tipo de pestes diferente. Você junta todos os tipos de assassinato, todos os tipos de maldade, junta tudo isso. Período em que a terra ficou escura. Você junta tudo isso. Período em que caiu meteoros. Irmão, junta isso, faz uma compilação e você vai ver que está escrito aqui, ó: como nunca houve desde o princípio do mundo. Então nós estamos falando de algo tão grande que vai acontecer na Terra num curto período, que vai ser algo que nunca houve. Ou seja, muita morte, muita destruição, muita catástrofe, muita coisa ruim. Tenta botar isso na sua mente. A grande tribulação vai ser ruim demais, de todos os aspectos, em todo momento, a cada segundo, a cada instante da grande tribulação. E aí vai falar aqui, ó: nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então diz que nenhuma carne iria ser salva, ou seja, ia morrer todo mundo. Iria morrer todo mundo. Então entende a gravidade da grande tribulação. Entendeu a gravidade? Guarda essa gravidade, porque é coisa muito grande. Não vai ser uma coisa que você vai poder se esconder no mato, se esconder não sei aonde, se tocar facilmente em um bunker qualquer. Não é assim. Vai ser algo tenebroso. Céu, terra, mar, floresta, todos os cantos, dentro da sua casa, em todas as cidades, tudo tenebroso. Quando você vem para Apocalipse, fala o mesmo, né? Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Quando você lê aqui, ó: também eu te guardarei, Apocalipse capítulo 3, verso 10. Essa palavra guardarei, você pode testar tudo que eu vou te falar aqui. Pode pesquisar e estudar sobre tudo que eu vou te falar aqui, se não é verdade. Essa palavra guardarei, em Apocalipse capítulo 3, verso 10. Ó, eu escrevi, né, porque a gente não consegue guardar tudo na mente, então vai ter umas coisas que eu vou estar lendo aqui. Guardarei no hebraico de Apocalipse aqui, está escrito
Eu não vou saber pronunciar, que eu não sei pronunciar hebraico, obviamente. Mas é uma letra tipo um I, depois um H, um P, um E, W, T, K. Ela se pronuncia Tishisoek. Não, é Tirisuek, desculpa, Tirisuek. É como se pronuncia, Tirisuek. Eu traduzi como que se fala, né? H-P-E-W-T-K. O que significa isso no hebraico, na tradução trazendo para o português agora? Guardar fora. Então, essa palavra guardarei aqui em Apocalipse, que se pronuncia Tirisuek, significa no original, no português, bem trazido para o original mesmo, guardar fora. Dentro desse contexto aqui de Apocalipse capítulo 3, verso 10, seria guardar fora do juízo, ok? Então você já entende que quando Jesus fala aqui, também eu te guardarei da hora da tentação que advém na terra, não tem como ser guardar aqui na própria terra. Não tem como ser Deus te pegar e te guardar aqui, por exemplo, dentro de casa, ou te levar para um deserto em algum lugar. Não é aqui. Aqui é guardar fora. Até, eu estou falando no original. No original. Trazendo para o português do original. Guardar fora. Agora, aí as pessoas falam assim, mas Noé foi guardado no tempo do juízo, dentro da sua arca. Beleza. A gente vem aqui, ó. 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, vai dizer, só uma parte, só você ler lá tudo lá, que é a mesma coisa. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Vai lá em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, está escrito isso. E não perdoou ao mundo antigo, mas guardou a Noé. Que é o que as pessoas usam. Mas Deus pode nos guardar dentro do juízo. Ele também estaria nos guardando, que é o que muitos pregam. E aqui, o tema desse vídeo é: não seremos arrebatados depois da grande tribulação, nem no meio. Seremos arrebatados antes do início da grande tribulação. Então, quando você vai em 2 Pedro, capítulo 2, verso 5, vai falar guardou. Esse guardou aqui, que é o que as pessoas defendem, ele está escrito em hebraico. A pronúncia aqui é muito difícil. A pronúncia não, a escrita é muito difícil. Mas é basicamente um P, U, aí tem tipo um A assim, tipo uma pirâmide assim meio louca. Tem um Azinho, aí tem parece dois O assim e um W. É bem difícil aqui de essa escrita. Ou seja, esse guardou aqui é diferente do guardarei de Apocalipse. Você sabe que no português os dois têm o mesmo simbolismo, porém no hebraico ele traz para a tradução original, que é aqui nesse guardou de Noé aqui, e não perdoou o mundo antigo, mas guardou a Noé, é pronunciado epifilaxas no hebraico. Trazendo para o português, significa guardar dentro. No caso desse contexto, guardar dentro do juízo. Então você já vê a diferença. Quando se trata de Noé sendo guardado na época do dilúvio, se pronuncia isso aqui que eu falei para vocês, epifilaxas. A escrita é PU, tipo um negócio assim, ó, meio estranho. Um A, uma letra meio estranha isso aqui. Depois um Azinho, um O, dois O na verdade e um W. É diferente do guardarei de Apocalipse capítulo 3, verso 10. Apocalipse capítulo 3, verso 10 está apontando, Jesus está dizendo assim, ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação. Ou seja, também eu te guardarei fora, guardar fora do juízo. Já na situação de Noé, é claramente, no hebraico original, é claramente dito guardar dentro. Aqui já é o primeiro ponto. Então Deus guardou a Noé dentro do juízo. Nós, a igreja, porquanto guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei, guardar fora. Então não estaremos aqui, guardar fora do juízo. Esse aqui já é o primeiro ponto para dizer que nós não iremos passar a grande tribulação. Vamos para o segundo ponto. Agora vamos lá. Quando você entende que a grande tribulação ela é algo terrível, junta todas as situações do mundo, catástrofe, doença, todas as crises, tudo que houve, inclusive crise onde houve fome, essas coisas, tudo, junta tudo. A grande tribulação vai ser pior do que todas elas, muito pior. Então você imagina,
Vê se faz sentido para você que está me ouvindo agora. Quando você vai em Mateus e lê o seguinte, Mateus 24, 38 e 39 está escrito assim, ó: porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda... Desculpa. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Eu não vou editar nada disso aqui não, porque é uma complicação editar as coisas. Vou fazer diretão. Que ficou, vai dar certo. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Então você pega essa passagem. Olha o que Jesus está falando aqui. Veja bem, entenda. De um lado, um grande juízo vindo à Terra que vai ser pior do que tudo. Você imagina terremoto acontecendo aqui, míssil nuclear, guerra mundial, fome, pandemia, todo tipo de peste espalhada, o sol escurecendo, em alguns lugares uma nuvem espessa, vai ser horrível, demônio para tudo quanto é lado, correria. Você imagina as pessoas tentando sobreviver naquele período, numa loucura, morte para tudo quanto é canto, desespero. Até porque também já aconteceu o arrebatamento, as pessoas vão estar totalmente desesperadas. Mas por que de tudo que está acontecendo? Mas olha o que Jesus fala. Porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio. Jesus está falando que anteriormente ao dilúvio, o povo comia, bebia, casava e dava-se em casamento. Até o dia em que Noé entrou na arca. Até o dia em que Noé entrou na arca. Correto? Noé entrou na arca 7 dias antes de começar o dilúvio. E não perceberam. Aí depois, até que veio o dilúvio e levou a todos. Ou seja, até que veio uma morte em massa e matou a todos. É o que basicamente está escrito aqui. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Como é que será a vinda do Filho do Homem que Jesus está dizendo aqui? Antes de vir a morte em massa, eu vou guardar o meu povo, como eu acabei de explicar, em Apocalipse capítulo 3, verso 10, trazendo para a tradução original, eu vou guardar o meu povo fora do juízo, assim como eu guardei Noé, fora do juízo, só que o fora ali, trazendo, é fora estando ainda dentro da terra. Esse fora aqui, na vinda de Jesus agora, como diz Apocalipse capítulo 3, verso 10, é fora mesmo. Então, segundo aqui, ó, Mateus capítulo 24, 44. Por isso, estáis vós preparados também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Agora a gente para e pensa. Como é que numa grande tribulação, num período tenebroso, período de trevas, período de tudo quanto é coisa ruim acontecendo, você acha que isso aqui faz sentido? Encaixa dentro de um período de total aflição, de destruição, de morte? Jesus vir e dentro desse período, é uma hora em que as pessoas não estarão pensando? Será que na hora da grande tribulação as pessoas não vão pensar em Deus? Eu acho que todos vão pensar em Deus, até o ímpio. Mas Jesus está falando que aqui, ó, porque o Filho do Homem adivinha uma hora em que não penseis. A hora em que não estamos pensando, a maioria do mundo todo, é a hora em que está tendo distração. Como diz em Mateus capítulo 24, 38 e 39, verso 38 e 39, vai dizer que o povo comia, bebia, casava e se dava sem casamento. Essa é a hora que está todo mundo distraído. É uma hora que as pessoas não estão percebendo. Ou seja, Jesus está narrando aqui nessas duas passagens um momento em que as pessoas vão estar distraídas. Fala de comida, o sistema de alimentação vai estar funcionando. Fala de bebida, vai estar funcionando. Todo o sistema mundial de bebida. Fala de casamento, acho que é sistema judiciário, correto? Estará funcionando. Se eu falei errado, me perdoe, mas acho que é isso mesmo. O sistema judiciário vai estar funcionando. Ou seja, as coisas vão estar funcionando ainda. E Jesus fala que assim será a vinda dele. E depois que ele leve e guarda o povo, inicia-se o juízo. Está claramente dito. Por isso que ele fala sobre isso. Vocês têm que estar percebendo. Senão eu vou ouvir numa hora que vocês não vão estar... Vocês vão estar desligados, ou seja, distraídos com as coisas do mundo. Vai ter festa ainda, vai ter futebol, vai ter carnaval, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter Réveillon e tudo mais. Isso aqui não cabe dentro de uma grande tribulação, dentro de um momento de desespero. Imagina dentro da grande tribulação. Irmão, o sol
certa parte dessa parte escura, a lua vermelhada, bomba, Terceira Guerra Mundial, pandemia, todas essas coisas que eu falei, imagina, junta tudo, terremoto para todo lado, inclusive onde nunca teve terremoto, chuva de granizo com meio quilo cada pedra. Apocalipse fala sobre isso. Cada pedra de meio quilo. Você imagina isso acontecendo e o povo casando. Faz sentido para você? E o povo lá casando, fazendo um casamento. E o pastor lá, vem filho, vamos casar, uma festa. Não faz sentido nenhum. Imagina o povo comendo lá, todo mundo sentado na mesa comendo, e isso tudo acontecendo no mundo. Não faz sentido nenhum. Vamos continuar. Esse já foi outro ponto que eu expliquei. Tem mais aqui, ó. Mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor tarde virá, e começar a espancar os seus conservos, e a comer e a beber com os ébrios, virá o senhor daquele servo num dia em que não o espera, e a hora em que ele não sabe. De novo, fala de comer e beber com os ébrios. Fala até de o senhor, ó, mas se aquele mau servo disser no seu coração, o meu senhor está de virar, e começar a espancar os seus conservos, ou seja, seus empregados, ou seja, vai estar o emprego funcionando, vai estar tudo funcionando, gente. Jesus está dizendo claramente que a hora que ele vier vai ser no horário que ele vai pegar as pessoas de surpresa. Pode ser agora eu fazendo esse vídeo ou ser arrebatado, inclusive. Pode ser agora a hora que você estiver vendo esse vídeo. A hora que você estiver vendo esse vídeo pode ser o momento do arrebatamento. Porque vai estar funcionando as coisas. Jesus está explicando aqui que vai estar funcionando. Na grande tribulação nada vai estar funcionando. Nenhum sistema de saúde vai estar funcionando. Nenhum sistema econômico vai estar funcionando. Nenhum sistema de energia vai estar funcionando. Internet não vai estar funcionando. Nada disso é a grande tribulação, filho. É pior do que tudo que houve até hoje. O sol não vai estar funcionando. A lua não vai estar funcionando. As nações, sistema judiciário, nada. Nem a polícia vai estar funcionando. Nada. Vai despencar tudo do dia para a noite. E olhai, ó, Lucas capítulo 21, verso 34 e verso 36. E olhai, por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, ó, de novo, e embriagueis, e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os habitantes que habitam na face de toda a terra. E eu não falei para vocês que o ano de 2025, por meio do ano de 2025, eu falei que Deus falou comigo dentro do carro sobre o laço estar armado? O laço está armado, Deus falou. Eu falei, expliquei para vocês nos meus status várias vezes. O laço está armado, que Deus estaria descendo com uma grande espada na terra, ele iria passear por essa terra. Olha aqui, ó, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da terra. De toda a terra, desculpa. Na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer. Agora tá dando problema até na garganta falar disso, só que doideira. Minha garganta tá... Parece que eu engoli um prego aqui, misericórdia, do nada. De evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha só, olha aqui, olha a passagem claramente dizendo, vou ler de novo só o final, vigiai, pois, em todo o tempo, orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer. Quais essas coisas que Jesus está falando? Nesse contexto aqui todo, aqui, se você ler Lucas capítulo 21, todo o capítulo, você vai ver que ele está falando da vinda dele. Ele está falando da grande tribulação. Então ele está falando aqui de evitar todas essas coisas, ou seja, de evitar a grande tribulação, que vai ser horrível, terrível. De evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Olha só, ele está falando, se vocês estiverem orando, se vocês estiverem me buscando, vocês podem se encontrar dignos de estar em pé diante do Filho do Homem e evitar essas coisas. Está escrito aqui. Entendeu? Então se você olhar todo aqui de novo, ó, e olhar por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria e embriaguez, ou seja, preocupado com os cuidados dessa vida e dos cuidados da vida. Agora imagine, você consegue colocar esse texto dentro da grande tribulação? Você consegue? Você consegue imaginar as pessoas na grande tribulação se preocupando
com o trabalho, se preocupando com as contas. Não tem sentido, nem o sistema não vai estar nem funcionando, nada vai estar funcionando. E dos cuidados da vida. E venha sobre vós de improviso aquele dia. Porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem. Glória a Deus. Eu já falei aqui umas 4, 3, 4, sei lá. Mas vamos continuar. Jesus aponta para aqueles dias como nos dias de Noé. Mateus 24 lá, acho que o Lucas também fala. Quando Jesus está falando sobre o sermão escatológico, o sermão da volta dele, ele fala que aquele dia será como nos dias de Noé. Eu acabei de ler quase agora. E aí fala assim, Mateus 24, 37 e 38. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ele aponta para Noé. É bom você conhecer o que acontece na época de Noé. Porquanto, assim como nos dias anteriores, não na hora, mas anteriores ao dilúvio, ou seja, ao juízo, assim como nos dias anteriores ao juízo, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento. De novo, até o dia em que Noé entrou na arca. E aí continua assim, e não perceberam. Então o ponto-chave aqui é o seguinte: o povo vai estar comendo, bebendo, casando, vai estar festejando, dando-se em casamento. Festa, marcando casamento, alegria, felicidade. Noé entra na arca e o povo está lá, comendo, bebendo, casando, dando-se em casamento. Não percebe Noé entrando na arca, eles não perceberam. Quando que eles vão perceber? Na hora que o dilúvio vem. O dilúvio vem, já era. Ele já vem levando, já vem matando, já vem destruindo a todos. Quem está guardado Noé, que eles nem perceberam porque estavam distraídos. Esse contexto ele não entra dentro da grande tribulação. Tenta encaixar ele dentro da grande tribulação. Tenta encaixar, eu já falei, tenta encaixar eles. Comendo, bebendo, se divertindo, festejando. Porque casamento na Bíblia significa festa, alegria. Então como é que isso entra dentro da grande tribulação? Não entra. Estava tendo dilúvio quando Noé entrou na arca? Não. Noé entrou na arca 7 dias antes do juízo, ou seja, do dilúvio. Tava tudo bem quando Noé entrou na arca. Tava tudo de boa o mundo. Só muito pecado e Deus já estava determinado. Ele falou para Noé, daqui a 7 dias eu vou mandar dilúvio, vou destruir tudo isso aí, toda a minha criação. Eu vou destruir tudo. Entra na arca. Entrou 7 dias antes. 7 dias depois ele começou a fazer o juízo dele. Noé e todos os animais, toda a sua família, entrou pela porta. Esse é um detalhe. A porta da arca foi, inclusive ela era bem grande, foi feita para que entrasse todos os que fossem salvos. Então pela porta entraram os salvos na época de Noé. Eu estou falando que Jesus falou, assim como nos dias de Noé. Jesus aponta para a vinda dele agora como nos dias de Noé. Então eu estou falando de Noé simbolizando a vinda de Jesus. Foi o próprio Jesus mandou a gente fazer isso. Ele é como se ele falasse assim, ó, a minha vinda vai ser igual a do tempo de Noé, vai ser semelhante, olha lá. Então a gente agora está falando do tempo de Noé, pra você entender a vinda dele. Então porta grande, aonde entra os salvos. Gênesis capítulo 7, verso 1, vai dizer assim, ó, a parte B do verso. Entra tu e tua casa na arca. Foi Deus falando com Noé. Isaías capítulo 26, verso 20, vai dizer assim, ó, esconde-te só por um momento, até que passe a ira. Tudo se conectando. Isso aqui em Isaías, hein? Falando sobre o tempo de ira da vinda de Jesus, do tempo da vinda dele. Gênesis capítulo 7, verso 16, vai dizer assim, ó, a parte B também do verso. E o Senhor o fechou dentro. E o Senhor o fechou dentro. Você vai lá em Apocalipse, capítulo 3, verso 7, vai dizer assim, ó, que é o próprio Cristo, o próprio Jesus. O que tem a chave de Davi, o que abre ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Ou seja, calma que eu vou continuar, você vai entender. Aponta para a arca, aponta para a porta, entra, alguém fecha por dentro, e esse que fecha, ninguém mais abre. Simbolizando a porta da salvação, a porta da graça. Gênesis capítulo 6, verso 16. E a porta da arca porás ao seu lado. Isso aqui foi um mandamento de Deus dizendo para Noé, ó, onde você vai colocar a porta? Coloca do seu lado da arca. Aí você vai em João,
Olha só, você vai em João capítulo 19, verso 34, vai dizer assim, ó: contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, onde o lado, e logo saiu sangue e água, apontando o quê? Apontando isso aqui é só, esse aqui é como se fosse eu peguei isso aqui só com um detalhe, não ia colocar não, mas eu vou colocar. Tem gente que vai entender, tem gente que vai falar que é exagero. Que Deus falou para Noé, coloca a porta da salvação, né, praticamente. Ele não fala só a porta da salvação, mas ele fala, é o que a gente entende. Coloca a porta da salvação. Coloca do lado. Esse mesmo lado é onde Jesus também foi furado. E nesse mesmo lado que Jesus foi furado, com a lança que o soldado fura ele, depois ele expira e entrega o espírito, é onde sai o sangue e água. E a gente está falando de Noé agora também, mas está falando de Jesus, ó, conectando João, Gênesis com João. E aí vai falar em João 10, 9. João 10, 9, é só você ler lá em João capítulo 10, verso 9, vai dizer que Jesus é a porta. Ele diz, eu sou a porta das minhas ovelhas. Aquele que entrar, eu não escrevi aqui, mas você pode ler aí. Aquele que entrar pela essa porta encontrará depois pastagens, pastos verdejantes. Jesus se declara sendo a porta. Então está fazendo sentido ele ser essa porta e ele em Mateus 24 apontar para o tempo da vinda dele, apontar para a arca de Noé, apontar para o tempo do dilúvio, o tempo de Noé. Então, ele é a porta da salvação. Quando você vai em Mateus capítulo 24, verso 30, eu já apresentei aqui para vocês já pelo menos umas 8 ou 9 provas, tá? Eu estou falando cada passagem aqui é prova de que, então vai contando aí que já passou acho que até de 10. Mas vamos continuar. Mateus 24, capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal. Presta atenção nisso aqui, ó. Aparecerá no céu o sinal. Está falando em Mateus capítulo 24, verso 30. Então aparecerá no céu o sinal. Você já se perguntou qual é esse sinal? Aí você fala assim, é o próprio Cristo com os anjos e tal. Ó, olha o que a Bíblia fala. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. E todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Beleza? Tá bom. Só que a gente vai em Apocalipse e a gente vai ver exatamente o que é, de fato. Por que todas as tribos da terra se lamentarão? Porque vai ser no momento onde vai acontecer o arrebatamento. Por isso que todas as tribos da terra se lamentarão. Em Apocalipse capítulo 4, verso 12, confirma isso. Apocalipse capítulo 4, verso 12. Depois destas coisas olhei. Não, aqui está errado, não é verso 12 não. Eu notei errado. Desculpa. Nossa, é porque eu conheço a passagem, mas aqui eu botei verso 12. É verso 1 e verso 2. Apocalipse capítulo 4, verso 1 e verso 2. Nossa, eu anotei verso 12 aqui. Tem que botar um tracinho aqui. Então vamos lá. Apocalipse capítulo 4, verso 1 e verso 2. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Então esse é o sinal. Eu acabei de falar para vocês que Jesus manda apontar para a arca, apontar para os dias de Noé, mostrando que assim vai ser na vinda dele. Acabei de mostrar para vocês que Jesus é a porta, ou seja, ele é a porta da salvação, que aponta para a arca, que salvou Noé e sua família do tempo de juízo. E agora, em Mateus 24, verso 30, vai falar sobre um sinal no céu. Então aparecerá no céu um sinal. E aí em Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2 vai dizer, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. Mas em Mateus 24, 30 diz, então aparecerá no céu o sinal. Entendeu a junção? Então aparecerá no céu o sinal. Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2 vai dizer, depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe aqui, e te mostrar-te-ei as coisas que depois destas devem acontecer. Olha o verso 2. E logo fui arrebatado no Espírito. Para onde? Para essa porta. Apocalipse capítulo 4, verso 1 e 2 mostra como será o arrebatamento. Os salvos, de repente, uma porta será aberta no céu. Os salvos ouvirão uma voz como de trombeta soar. Essa voz, esse soar de trombeta, com certeza eu acredito que virá com essa voz no nosso espírito dizendo, sobe aqui.
Imagina, você está no seu dia a dia, daqui a pouco você ouve aquele estrondo de trombeta e diz, sobe aqui, e de repente você já se vê no céu. Porque você vai ser cheio do Espírito Santo na hora e vai entrar por essa porta. A Bíblia toda se conecta. Isso que é incrível. Por isso que a Bíblia tem a resposta para as coisas. Gênesis capítulo 7, verso 4. Vai dizer assim, ó, passados ainda 7 dias. Falando aqui sobre os 7 dias que antes do dilúvio. Como eu expliquei para você, Deus manda Noé entrar na arca 7 dias antes de começar o dilúvio. Esse 7 é simbólico. Números capítulo 14, verso 34 vai dizer assim, ó, 40 dias, cada dia representando um ano. Ou seja, em Números capítulo 14, verso 34 vai explicar e vai ensinar que também é uma das formas de contar as profecias. Também, eu estou falando aqui, eu que estou falando também, porque tem outras formas também, mas essa aqui é uma delas. Um dia para cada ano. Então, um ano representando um dia. Ou seja, profeticamente são 7 dias que representam 7 anos. E eu estou falando aqui do período que Noé entrou antes do juízo. Ele entrou 7 dias antes do juízo, 7 dias depois aconteceu o juízo. Profeticamente são 7 anos. Isso é totalmente ligado à tradição de casamento judaico que se chama Shivat Brachot, que eu também não sei falar exatamente como é, né? Shivat Brachot, que significa 7 bênçãos, onde há 7 dias de festa e refeições. Ou seja, os 7 dias que Noé entrou antes na arca simboliza 7 anos. 7 dias, 7 anos, um casamento dura 7 dias também. Que simboliza nisso daí para você entender, é Deus dizendo assim, eu vou levar a minha igreja, os salvos, antes dos 7 anos da grande tribulação, e a minha igreja, os salvos, passarão 7 anos de casamento que é Cristo e a noiva e Cristo, casando-se. 7 anos de casamento, ou seja, 7 anos de festa, muita festa. E aqui diz aqui, ó, de festa e refeições. Isso mesmo, vai ter uma refeição, vai ser um banquete maravilhoso e lindo. E haverá um casamento. Enquanto a igreja estará passando nesse casamento, no período de 7 anos, dentro desses mesmos 7 anos, a terra estará passando pela grande tribulação. Mais específico, 6 anos, 4 meses e 20 dias de grande tribulação. Aí vamos continuar aqui, ó. E a Bíblia fala sobre esse casamento que se chama Bodas do Cordeiro, mencionado em Apocalipse capítulo 19, verso 7, que diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. Falando de casamento, que eu acabei de explicar para vocês. Fala também em Mateus capítulo 25, na parábola das 10 virgens. Lá também fala sobre o noivo estar vindo e as virgens estarem esperando o seu noivo. Lá também fala de uma escapatória, né? De repente ele aparece, ouve-se uma voz, aí vem um noivo e ele aparece. Onde fala sobre a vinda do noivo, de forma inesperada. E o noivo é o próprio Cristo. E também é falado em Efésios capítulo 5, verso 25 e verso 32, onde faz alusão de um casamento sendo e se comparando com Cristo e a igreja. Então, se você for ler lá em Efésios capítulo 5, verso 25 e 32, você vai ver lá que, se não falar a memória, Paulo está escrevendo lá e ele fala, acho que é Paulo mesmo, ele fala sobre o casamento de um homem e uma mulher. Ele vai dando exemplos. Na verdade, o único exemplo que ele dá com base nisso é de Cristo e a igreja. E ele fala, assim como Cristo morreu pela igreja e tal, assim também vós, homens, maridos, devem, né, é sacrifício, né? Casamento exige isso, e fala sobre faz essa comparação direta com Cristo e a igreja. Ou seja, um casamento de Cristo com a igreja. E ainda Paulo fala assim, grande mistério é este. E falo de Cristo e da igreja, desse casamento. Aí vamos lá, ou seja, a igreja estará se casando com o noivo em uma festa que durará 7 anos aqui no segundo céu. Ou seja, esse casamento será no segundo céu aqui. E eu queria muito que as pessoas vissem os vídeos, porque eu queria explicar isso, porque está tudo na Bíblia. Claro que você vai ter que estudar, mas está na Bíblia.
O segundo céu aqui, eu não sei se está escrito, acho que eu escrevi também. Mas enfim, é porque tem... Na hora do arrebatamento, a igreja sobe e Cristo desce, é junto assim, ó. Aqui é o segundo céu. Aqui é onde nós estamos na terra. Aí tem o terceiro céu acima. Cristo vem e se encontra com a gente. Ao mesmo tempo que a gente sobe no arrebatamento, é Cristo descendo. Cristo descendo. Ele desce e coloca coloca a Nova Jerusalém. Ela desce primeiro para o segundo céu, que depois ela vai descer para a terra, no final da grande tribulação. Mas primeiro ela desce para o segundo céu. Quando ela desce para o segundo céu junto com Jesus, a igreja sobe e se encontra com ele nos ares. Isso também é bíblico. Só que Satanás, nesse momento, até o momento do arrebatamento, ele está no segundo céu, tá? É ele que está ali, Satanás que está ali, ele e seus anjos. Isso é explicado em Apocalipse capítulo 12 e várias outras passagens. 7 anos aqui no segundo céu, onde já não estará mais Satanás. Quando acontecer isso, Satanás cai. Satanás estará aqui na terra, nesse período, causando a grande tribulação. Então, eu já devo ter dado uns 10, 12, sei lá, motivos para você acreditar que nós não iremos passar a grande tribulação. Seremos arrebatados antes. Tem mais, já estamos 36 minutos de vídeo. Jesus, não dá para falar rápido, tá vendo? Agora tá instalar tudo agora. Assim mesmo. Daqui a pouco a gente faz uma oração aqui, marchando na casa e aí o fogo desce. Deixa eu ver se tem mais. Tem mais um pouco aqui. O dia e a hora ninguém sabe. O dia e a hora ninguém sabe. Mateus capítulo 24, verso 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. Aí eu escrevi aqui, ó, se nós iremos ser arrebatados no meio da grande tribulação ou no final, não seria mais fácil saber o início da grande tribulação e marcar 3 anos e meio ou 7 anos? Logo daria para calcular o tempo. Seria contrário a ser pego de surpresa. O que eu quis dizer aqui? Ou tá fácil de entender, né? Daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, mas unicamente meu Pai. E você tem que perceber o seguinte, dia e hora. O segundo ponto é, se nós seremos arrebatados depois de começar a grande tribulação, é muito fácil entender o tempo. Por exemplo, começar essa grande tribulação hoje, o arrebatamento não acontece, né? Vamos dizer que a gente seja arrebatado no final da grande tribulação. É só, meu filho, a gente ter algum tipo de relógio, né? Ou alguma coisa que funcione, né? Mesmo sem luz, sem nada, algo... Por exemplo, aqueles relógios que é no pulso, que ele é com batida de coração, ele recarrega sozinho. Essas baterias que pegam o pulso do seu braço e ele mesmo se recarrega. Você tem um relógio aqui lá, você vai marcando o tempo, você sabe, olha, falta tanto tempo, olha, falta tantos dias. Você vai saber que no final dos 7 anos ali, por ali, você vai saber que vai ter vai ter o arrebatamento. Ou seja, é mais fácil você acreditar. Porque se a Bíblia está falando, nas passagens que eu li aqui, que o arrebatamento ele vai ser no momento em que a gente não espera. Agora, se a gente fosse passar pela grande tribulação, logo daria para esperar o arrebatamento. Porque começou a grande tribulação, eu marco 7 anos. Eu sei que no final dos 7 anos eu vou ser arrebatado. E se eu sou tem o pré-tribulacionista, o mid e o pós-tribulacionista. Se eu sou mid, né, eu saberia que é 3 anos e meio depois. Então, aí dá para marcar o tempo. Isso é contrário ao que a Bíblia diz. Vai ser pego de surpresa. Vai ser algo de repente, de forma inesperada. Por isso que eu falei, pode ser agora. Porque depois que começa a grande tribulação. Então, esse aqui é outro ponto. Agora vamos para outro ponto. Faz sentido para você Deus vir destruir a terra e deixar os obedientes no local? Deus não deixou os judeus no Egito, mas os tirou antes da destruição. Também tirou Ló e sua casa de Sodoma e Gomorra antes da destruição. Noé foi retirado de baixo e posto a salvo em cima da destruição. Vocês perceberam que a Bíblia mostra as coisas? A gente tem que saber entender no Espírito de Deus. O dilúvio, ele aconteceu. Ele inundou a terra, subiu a água e inundou a terra, certo?
Noé não ficou em cima, a salvo? Ele ficou dentro do mundo, mas espiritualmente e logicamente Noé ficou em cima. Quando você vê que ele ficou em cima, você vê que embaixo de Noé havia morte em massa. O mesmo vai acontecer agora na grande tribulação. Antes de começar o juízo de Deus, a igreja vai ficar em cima e a morte vai dominar embaixo. Da mesma forma, a gente ficará no segundo céu, subirá para o segundo céu e a morte ficará embaixo. Morte em massa. Quase toda a população mundial. Primeiro Deus abre, aqui é também um detalhe que eu anotei. Primeiro Deus abre as janelas do céu e faz romper todas as fontes do abismo para condenar o mundo. Isso está escrito em Gênesis capítulo 7, verso 11. Primeiro Deus abre as janelas do céu. Lá está escrito que e abriu-se as janelas com portas ou as janelas do céu. A tradução mais original é janelas, tá? Eu já vi. E abriu-se as janelas do céu e fez chover, e abriu-se as janelas do céu e faz romper todas as fontes do abismo para condenar o mundo. Ou seja, primeiro as janelas foram abertas na época do dilúvio, desceu água do poço do abismo e encheu a terra e condenou o mundo. Agora, depois, é o que eu escrevi aqui, ó, depois Deus abre uma porta no céu para salvar os que são do mundo. Você entendeu que legal que Deus é poderoso, né? Primeiro ele abre janela e condena o mundo, com a própria água que cai. Inclusive eu vou falar um pouco sobre isso, sobre essas águas que há em cima. Há águas em cima, tá? Mas eu vou entrar só de forma rasa nisso, porque se aprofundar nisso, eu vou ter que me aprofundar muito. E aí é outro vídeo. Então eu entrei de forma bem rasa aqui sobre o que acontece aqui. Então primeiro ele abre a janela, condena o mundo caindo água. E agora ele abre uma porta que é Cristo e salva os que não são desse mundo. Apocalipse capítulo 4. Em Gênesis capítulo 7, verso 17. Repare que a arca ficou acima da água e a morte acontecia embaixo. Eu já falei, no arrebatamento a igreja será guardada em Cristo, né? E será no segundo céu, aqui acima de nós. Gênesis capítulo 1, versos 6 e 8. Que também será acima das águas. Porque no segundo céu há uma quantidade de águas. Se você ler Gênesis capítulo 1, verso 6 e 8, Gênesis capítulo 7 e 11. Eu vou abrir a Bíblia aqui para a gente ler junto. Ó. Depois você lê meditando. Lê no original, lê conforme você quiser. Você vai ver que é. Gênesis capítulo 1, verso 6 e verso 8, até o verso 8. E disse Deus: haja uma expansão no meio das águas. Expansão, como se fosse um vácuo, né? E haja separação entre águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo e da expansão das águas que estavam sobre a expansão, e assim foi. E chamou Deus a expansão céus. E foi a tarde e a manhã, o dia segundo. Eu não vou me prolongar nisso aqui. Tem gente que vai entender, já tem gente que não vai entender, mas eu vou te dizer. A expansão é onde nós estamos hoje, da terra até os céus. Essa é a expansão, é um vácuo, é onde nós vivemos, onde nós respiramos, onde existe a terra e o céu aqui, ó. Da terra até o céu, essa é a expansão, da terra ao céu, esse período aqui. Aqui tem mata, montanhas, onde a gente vive. E é também aqui nessa linha ao mar, às águas. O céu é o limite dessa expansão, correto? É só você entender o texto aqui. Agora, quando ele fala assim, fez separação entre as águas que estavam embaixo, é essa aqui, da expansão das águas que estavam sobre a expansão. Sobre é acima do céu. Ou seja, uma quantidade enorme de água em cima, como também uma quantidade enorme de água que temos aqui embaixo. Entende? Há uma proteção, né, nos céus e há uma quantidade de água acima. Isso aqui é um outro estudo para um outro vídeo. E isso é comprovado aqui, ó. Cadê? Isso é comprovado aqui. E se você cavar mais, você vai encontrar mais ainda. Aqui, ó. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, aos 17 dias do mês,
Naquele mesmo dia se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas do céu se abriram. Janelas do céu se abriram. Foi daí que caiu todo tipo de água. Caiu toda a água. Simples assim. Da onde? Das janelas do céu. Abriu as janelas do céu. Inclusive foi a primeira chuva que houve, que antes disso aqui não existia chuva. Só que foi chuva grossa mesmo, né? Não foi essa chuva que nós temos hoje. Então, isso aqui é mais um detalhe. Então, o que acontece? Por que eu tô falando isso? Porque nós ficaremos acima disso. Igual Noé ficou aqui na terra, ele não ficou aqui na terra acima também? Nós vamos ficar acima de novo dessas águas. Só que agora vai ser no segundo céu, para a glória de Deus. Igualzinho a arca ficou, só que aqui embaixo, nesse primeiro céu. Vai se repetir, só que agora no segundo céu, onde vai ficar a Nova Jerusalém, até o final da grande tribulação. Depois da grande tribulação, a Nova Jerusalém desce para a terra. Nesse mesmo céu onde... também tem Salmos capítulo 148, verso 4. Depois você lê. Ou a gente pode ler também agora, né? Ainda fala sobre as águas, ó. Isso aqui é tudo sem editar. 148, Salmo 148, verso 4. Louvai-o, céus dos céus e as águas que estão sobre os céus. Entende? Não é coisa que a gente fala por falar. Como falei, se estudar, se pegar isso aqui para falar só sobre isso aqui, dá um vídeo de mais 1 hora. Hein? Nesse mesmo céu onde hoje está Satanás e seus anjos. Efésios capítulo 6, verso 12. E também Colossenses capítulo 1, verso 16. Se você der uma estudada sobre esses dois livros aqui, essas duas passagens que eu acabei de falar, você vai ver que no segundo céu aqui está Satanás e as suas hostas demoníacas. Ele vai cair agora. Apocalipse capítulo 12 explica muito bem sobre isso. Isso aponta para Apocalipse capítulo 12, que mostra o dragão no céu querendo tragar o filho que estava para nascer. Calma aí que vocês veem que eu fiz tão improvisado que... Foi tão improvisado que... tá aqui. Esse filho varão de Apocalipse capítulo 12, verso 5, isso aqui é um detalhe importantíssimo. Apocalipse capítulo 12, verso 5 vai falar de um filho varão que há de nascer. O dragão para em frente a esse filho para querer tragar ele na hora que ele fosse nascer. Isso aqui é o arrebatamento de nós, os cristãos. Essa mulher é o simbolismo de Israel na terra. Ela é vestida do sol, com a lua debaixo de seus pés, com uma coroa de 12 estrelas, enfim, e vai falando. É o mesmo, esse filho varão é o mesmo de Efésios capítulo 4, verso 13. É o mesmo filho. É o mesmo filho. Isso que é interessante, porque ela vai falar que nós, cristãos, devemos alcançar a estatura de filho. Eu não estou com a passagem aqui, mas eu sei. Nós, cristãos, devemos alcançar a estatura de filho varão e se parecermos como Cristo. Lê lá depois. Ou seja, nós temos o dever de alcançar a maturidade de filho varão, ou seja, de filho homem. Então aqui mostra os que serão salvos. As pessoas que serão salvas serão os cristãos já maduros na fé. Essas pessoas serão os salvos. É uma marca dos salvos, e serão maduros na fé. E aí fala em Apocalipse 12 que esse filho varão ele nasce. Esse nascimento é o arrebatamento. Porque ela vai falar, ele é levado para o céu, para Deus, o seu trono e tal. Em seguida, quando o arrebatamento acontece, o dragão cai para a terra. Aí é mistério, irmão, tem vídeo para fazer, hein? Tem vídeo para falar de tudo isso, misericórdia. Só que é muito difícil que a informação aqui é uma coisa, você entende, você fala, glória a Deus, entendi. Só que você vai passar isso pro papel, meu irmão, demora, hein? Você ficar escrevendo tudo, hein? E achando os textos, nossa, demora. Os que serão arrebatados, os maduros na fé. Apocalipse capítulo 12 mostra o nascimento, filho varão, homem. Porque tem uma tradução que fala filho homem, mesma coisa, e o filho varão também tem umas traduções que filho varão, que é o arrebatamento dos salvos. Em Apocalipse capítulo 12 mostra que depois do arrebatamento que o dragão cai, que é Apocalipse capítulo 12, verso 9 e 12. Que é exatamente o início da grande tribulação, ou seja, quando o dragão cai. Primeiro arrebatamento, o dragão em seguida cai e começa a grande tribulação.
e exatamente onde começa o primeiro ai. Apocalipse capítulo 12, verso 12. Ali vai falar ai dos que habitam na terra. Cara, é muito poderosa a palavra de Deus, ela se conecta muito. Cara, eu vou tentar finalizar esse vídeo com 1 hora. Em nome de Jesus. Então, é o primeiro ai. O primeiro ai, a igreja não estará aqui. O primeiro ai, esse que começa no toque da quinta trombeta. Apocalipse capítulo 8, verso 13. Então, o primeiro ai se inicia no toque da quinta trombeta. Aí aqui eu vou entrar quase em um outro estudo. Eu acho que eu já vou finalizar aqui, porque eu tenho aqui para falar, só que eu anotei mais algumas coisas aqui. Eu não sei se... que aqui eu vou ter que falar bem resumidão. Isso aqui já é um outro estudo também que dá mais 1 hora de vídeo aí no mínimo. Isso aqui dá 2 horas de vídeo no mínimo. Mas, tá, eu vou falar aqui por alto, tá? Essa parte aqui será por alto. Eu separei algumas coisas aqui, mas ela não tá a fundo. Tem muito mais para explicar e te afirmar o que eu vou te falar agora. Só que eu separei poucas coisas. Porque senão eu ia fazer esse vídeo aqui só o ano que vem. Deixando subentendido, como sempre falei, que seremos arrebatados ao toque da segunda para a terceira trombeta. E eu já fiz muitos vídeos explicando. Aí aqui o que acontece? Aí tem gente que vai dizer assim, não, mas a Bíblia diz, 1 Coríntios capítulo 15, verso 52, que é ante a última trombeta que seremos arrebatados. Tá? Primeiro ponto. Existem as 7 trombetas, existe a trombeta de Deus. Nós seremos arrebatados ouvindo a trombeta de Deus. A trombeta de Deus. Você pode ver que quando Jesus ele chama João em Apocalipse capítulo 4, ele ouve um som, uma voz como de trombeta. Essa é a trombeta de Cristo, de Deus. E existem as 7 trombetas que serão tocadas pelos anjos, que inclusive serão, enfim, depois eu faço esse estudo, mas são os anjos, tá? Então existe a trombeta de Deus e a trombeta dos anjos. Nós seremos arrebatados na trombeta de Deus, ok? Isso também é bíblico. O que acontece? Começa a ser tocado as 7 trombetas. Toca a primeira trombeta, toca a segunda trombeta. Eu já expliquei várias vezes que o toque da terceira trombeta desencadeia... Eu vou tentar ler o que está escrito aqui, mas eu já sei falar nisso aqui, essas coisas aqui, tem muita coisa... É porque a terceira trombeta é a estrela. E eu quero ler isso aqui para você. Cara, isso aqui é um outro estudo que eu queria fazer outro dia, mas as pessoas não têm paciência de ver. Eu quero pedir algo para você que eu nunca pedi isso na minha vida. Eu acho muito sem graça fazer isso, mas se você viu esse vídeo, por favor, eu não sou youtuber não, e nem quero fama, nem quero nada disso não. Eu só quero passar o que está escrito para que as pessoas entendam que nós estamos à beira do arrebatamento. Mas se você dá um like aí, mais outras pessoas vão ver, porque o YouTube vai indicar mais esse vídeo. Eu queria muito que isso alcançasse, porque tem muita gente aí de nome e tal, e não explica isso aqui que eu expliquei do jeito que eu expliquei. Você não encontra isso aqui no YouTube. É difícil, eu já procurei. Você vai encontrar muita gente debatendo, muita coisa que não... coisa que dá pra você falar mais e eles não falam. Falam ali muito simples, né? Então tem isso tudo que eu expliquei pra vocês. Então, eu acredito que esse vídeo vai ajudar muita gente. Dá um like. Se quiser comentar qualquer coisa, comenta qualquer coisa, só para poder o YouTube compartilhar esse vídeo também. Vai ajudar outras pessoas a verem, vai ajudar a tirar da cabeça de outras pessoas que ainda haverá um terceiro templo agora, que não sei o que. Não, nós já vamos começar a grande tribulação, nós já vamos ser arrebatados. Tá, vamos lá. Entenda uma coisa, e eu vou terminar já. A terceira trombeta, ela é Satanás caindo, ela é também um dragão de Apocalipse 12. A terceira trombeta mostra esse dragão caindo. Isaías capítulo 14, verso 25. Quando você vai ler a terceira trombeta em Apocalipse, lê lá a terceira trombeta, você vai ver que é uma estrela que cai. Ela cai como uma tocha. O que João viu? Como se fosse uma tocha caindo. Por que ele vê como uma tocha? Ele vê uma ponta e um rastro de fogo atrás. O que ele vê ali, em outras palavras, é um míssil nuclear caindo. Porque quando a igreja for arrebatada, começa a cair míssil nuclear. Começa de fato a terceira guerra mundial com base... Eu estou falando terceira guerra mundial com mísseis nucleares. Eu não estou falando do que está acontecendo agora, que também é a terceira guerra mundial, porém não é ainda com míssil nuclear.
Míssil nuclear é o que desencadeia a Terceira Guerra Mundial de fato e a Grande Tribulação. Ou seja, míssil nuclear é o que desencadeia a Grande Tribulação. Então, ele vai falar lá que viu uma estrela. E ele narra, porque foi o entendimento dele. Ele não sabia o que era um míssil. E se você não sabe, os mísseis... Antigamente eu achava que o míssil fazia assim, mas não. O míssil ele faz assim, ele vai lá acima das nuvens. Quando ele chega acima das nuvens, ele cai no lugar que ele quer e reto. Ele aproveita como é que é o nome daquele negócio? Espírito Santo, me ajuda aqui, vai. Por favor, Senhor. Gravidade. Obrigado, Espírito Santo. A gravidade. Eles usam a gravidade a favor. Ele sobe lá. Tipo, se saiu de um país, ele tá subindo. Aí ele sobe acima das nuvens, vai acima das nuvens, vai acima das nuvens. Quando ele chega no país que ele quer, ele desce já se aproveitando da gravidade para ser mais rápido ainda. E se não piscar de olhos, ele cai. Hipersônico, né? Então o que João viu caindo, ele viu parecer, no entendimento dele da época, era uma estrela. Agora vamos falar quem é essa estrela? Então a gente vai lá e vamos mostrar quem é essa estrela, que é a terceira trombeta. De novo, Isaías capítulo 14, verso 25. Como caíste do céu, ó estrela da manhã. Olha aqui que João viu. Filho da alva, como foste lançada por terra, tu que debilitava as nações. E tu que dizias no teu coração, eu subirei ao céu. E acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono. E no monte da congregação me assentarei. Da banda dos lados do norte, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Glória a Deus. Entende que o que João viu em Apocalipse é o que fala aqui em Isaías? As trombetas sendo soadas. A terceira trombeta é Satanás caindo do segundo céu. Onde eu falei para vocês que é falado. Onde está agora, Jesus? Eu expliquei para vocês que é em... Cadê? Puxa, agora eu não estou vendo. Deixa eu ver. Efésios capítulo 6, verso 12. E Colossenses capítulo 1, verso 16. Lá mostra claramente aonde Satanás e os seus demônios agem. Lá vai falar sobre tronos, principados, potestades, que eles atuam nas hostas celestiais. As celestiais são aqui no segundo céu. Tá? É dali que Satanás atua. Tem demônios na terra? Claro que tem. Mas eles atuam nos governos ali, ó, em cima da gente. Por isso que a gente devemos orar e há conflito aqui no céu. Mas Cristo morreu para que esse conflito fosse ganho no sangue de Jesus, porque as nossas orações subissem já direto para a sala do trono. Porque no Antigo Testamento, Daniel foi orar e o príncipe da Pérsia resistiu. Ele aonde? Nos ares. Mas Cristo veio arrebentando tudo no caminho aí. Hoje a gente tem um acesso direto para a glória dele. Então, o que eu quero dizer? Satanás, ele é o dragão. Eu até falo aqui, quer ver? Ó? Em Isaías mostra que essa estrela é Lúcifer, que é o mesmo dragão de Apocalipse 12. E com o toque da terceira trombeta, já é o arrebatamento, sendo que ante a última trombeta. Agora, por quê? Por quê? Porque quando vem a terceira trombeta, desencadeia imediatamente a quarta, a quinta e a sexta trombeta. Porque a sétima já é o toque já da, se não me falha a memória, dos trovões, os 7 trovões, que inclusive nenhum pregador fala isso daí também, sobre os 7 trovões. É importante falar desses 7 trovões, que o anjo fala para João não escrever. Não escreve não, isso aí está selado para o tempo do fim. Por quê? Qual é o código que há nos 7 trovões? É só você colocar aí no YouTube, barulho de trovões. Coloca aí no YouTube, barulho de trovão. Aí você vai ouvir. Aí em seguida você coloca assim, barulho de bomba nuclear. Você vai ouvir o mesmo barulho. É o mesmo, você não sabe nem diferenciar o que é o que. Então o código ali, espiritual dessa situação toda, é que os 7 trovões, a qual João não escreve, é porque ele deixou uma dica assim, ó. Eu não vou escrever, porque senão eu vou dizer, né? Tipo assim, o anjo falando, não escreve não, porque senão você vai estar matando a charada. Que é na Terceira Guerra Mundial que vai acontecer. Porque na Terceira Guerra Mundial onde vai haver as bombas nucleares de fato, para destruir a humanidade. Então não escreve não. Mas quem prestar atenção vai entender que é pelo barulho que eles vão entender a situação toda. Só o barulho do trovão
que é o barulho de uma bomba nuclear quando explode, já diz tudo. Então isso é um código que está bem ali entre linhas. Então quando cai a terceira trombeta, você desencadeia até a quarta, a quinta, a sexta imediatamente. Por quê? Porque, assim, entre outras palavras, eu já vou fechar aqui. Vou escrever, eu vou ler isso aqui, ó, que é o que eu ia falar agora. A terceira trombeta é uma estrela que é Satanás, que é o dragão, que é também um grande míssil nuclear. Acredite ou não, eu já falo isso há anos, você vai ver. E espero que você não veja, espero que sejamos arrebatados em nome de Jesus juntos. Que abre um poço. Aí é o toque das outras trombetas, por isso que é imediato. Que sai uma fumaça tóxica junto com radiação, que inclusive são os milhões de demônios lá que saem para matar a humanidade. Radiação no ar, que escurece por causa da fuligem, o sol no ar, o sol e a química no ar faz a lua também um tom avermelhada, tá? Então eu vou finalizar já, que isso aqui já é um outro estudo, que eu também já falo há muito tempo, muitos anos. E é isso. Nós não iremos passar grande tribulação aqui na terra. Nós seremos arrebatados antes. E perto está, porque perto está de acontecer a Terceira Guerra Mundial. Imagina que a Terceira Guerra Mundial é o meia-noite de Deus. É a hora das trevas, da escuridão. E vai tomar essa terra mesmo, porque o tanto de fuligem, de sujeira no ar, química, para tudo quanto ela vai escurecer essa terra de fato. A igreja não estará aqui. Quem ficar aqui vai ficar para viver terror na terra. Deus abençoe. Se você viu esse vídeo, você teve paciência, eu quero em nome de Jesus pedir que o Espírito Santo te abençoe poderosamente a sua vida, a sua família, toda a sua casa em nome de Jesus, teus projetos, teus planos, que em nome de Jesus Cristo esse vídeo possa te servir de força, de revestimento espiritual, né, de mais esperança de que nós já vamos ser arrebatados. Agora, basicamente, só faltou arrebatamento para começar a Terceira Guerra Mundial, que está segurando. A Bíblia diz que há um que resiste, e ele vai ser tirado do meio. Então será revelado o iníquo. Isso também é um estudo que eu também tenho. Esse iníquo, ele é o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel. E falou também, e Jesus fala também em Mateus 24, para a gente se atentar. Esse abominável da desolação significa destruidor. Abominável da desolação significa o destruidor. Ou iníquo. O iníquo também significa alguém que faz algo abominável diante de Deus. Mas a parte de assolação que é ele, é porque ele é o destruidor. Ele é um abominável para Deus e ele vem causar o que? A destruição. É o toque da terceira trombeta. Então nós seremos arrebatados ali por volta da segunda, quase entrando na terceira trombeta. O arrebatamento. Toca a terceira trombeta, é a queda de Satanás, que é essa estrela que causa toda essa destruição na terra. E imediatamente quando ele cai, já toca a quarta, quinta, sexta trombeta. Por isso que é ante a última, é praticamente junto. O toque da terceira trombeta é a terceira trombeta sendo tocada, a terceira trombeta com a quarta, com a quinta e com a sexta trombeta. Vão ser 4 trombetas tocadas de forma imediata. Em um dia só as 4 vão ter sido tocadas. E pasmem, isso será feito primeiro. A primeira bomba nuclear que vai cair vai ser um pouco antes do arrebatamento, mas vai ser da Rússia. Eu também tenho um estudo sobre isso. O urso de Daniel simboliza sim a Rússia, que não existia, mas Deus já profetizou. Ele se levanta com 3 costelas na boca. O urso está deitado, igual a Rússia está deitada agora, está lutando deitado. Mas quando se levantar, vai se levantar com 3 costelas na boca. Ter 3 costelas na boca significa a terça parte da humanidade, que vai embora só nesse míssil. Que esse míssil vai causar. E pasmem, a Rússia tem um míssil, 2 na verdade, que se chama Satã 1 e Satã 2. Tenho para mim que esse míssil ele vai lançar e vai ser exatamente o que eu tenho falado até agora aqui nesses vídeos. A queda de Satanás. Por quê? Porque ele cai espiritualmente, mas tudo que acontece no espiritual acontece no mundo físico. Você precisa entender isso. Então, vai refletir no mundo físico. E quando Satanás cair, muita morte. Muita morte. Ele é o dragão também caindo. Muita morte. E eu vou te falar, tem tudo a ver com o Irã. Tem tudo a ver com o Irã. O Irã é a chave disso. Na verdade é Israel, porém essa guerra de Israel contra o Irã.
Israel destruindo o Irã agora, Satanás vai ter que cair. Porque ele está perdendo um trono dele que é o maior da terra que ele usa para tentar destruir Israel. Ele vai ter que descer de um jeito ou de outro. Ele não vai poder ficar onde ele está, mas o arrebatamento acontece antes. Irmãos, tem muita coisa para falar ainda. Eu falei pouco, mas eu glorifico a Deus por esse vídeo. Deus abençoe poderosamente sua vida. Passei 5 minutinhos, mas é isso. Precisava dar esses comentários. Fica com Deus. Deus abençoe. Compartilha. Dá um like para poder ajudar o YouTube a passar esse vídeo. Mas quanto mais alguém dá like, mais o YouTube indica. O próprio YouTube indica para outras pessoas. Quanto mais alguém comenta, mais o YouTube indica. É só para outras pessoas verem, para ajudar outras pessoas. Eu não quero nem nada, eu só quero compartilhar o que Deus me entregou de entendimento da palavra. Fique com Deus. Deus abençoe.